pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje com a nossa 12ª lição. Imersos no Espírito nos últimos dias. Então, pessoal, o objetivo dessa lição é justamente apresentar o escatológico desse capítulo 47, né? Saber o que ele tem a ver ou a dizer nos últimos dias. Quais as implicações ou a implicação pneumatológica dessa profecia? E ainda descrever a questão geológica do Mar Morto, porque o Mar Morto aqui, dentro desse capítulo, ele está muito presente. E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito desse tema. E uma das partes assim mais bonitas desse capítulo, porque esse capítulo 47 de Ezequiel é um capítulo muito conhecido, inclusive há músicas também, né, que fala, que retrata a respeito desse capítulo. E, bom, é o que a gente vai ver, né? Por quê? Porque fala justamente dessas águas que transformam a vida, né? Que transformam a vida do homem. E é justamente isso que nós vamos ver aqui nessa lição 12. Fica comigo até o finalzinho, deixa seu comentário, compartilha, não esquece, deixa aí seu like, porque ajuda aqui o canal. Você que é abençoado com os meus conteúdos aqui, eu vou agradecer muito a você, então não esquece não, tá bom? Falado tudo isso, vamos aí direto, você já sabe que ao finalzinho tem uma parte aí para os professores, e também a gente não vê toda a passagem bíblica, que é Ezequiel 47 de 1 a 12, para não perder muito tempo, ok? E vamos lá. E então, pessoal, eu destaquei aqui nesse primeiro tópico, né, a nascente do rio, e aqui diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E aí o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, que se encontra em Ezequiel 40, 1, 2, que diz: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de cidade para o lado sul. Bem, para você que ainda não tem o conhecimento, essa questão da escatologia ou escatológico significa justamente as coisas que ainda vão acontecer, ou seja, antes, né, do final, né, da humanidade, do final do mundo, né, ou do fim do mundo, ou seja, são as últimas coisas. Isso que quer dizer escatologia. Bem, o livro de Ezequiel, ele justamente antecipa, né, tem antecipação de fatos apocalípticos e inclusive literais quando se fala a respeito do templo, até porque se nós observarmos, há a informação de medidas, né, altura, medida, ou seja, justamente definindo algo literal. E a gente sabe da destruição do templo de Salomão, de Herodes, mas existe um templo, e é desse templo, né, na visão escatológica, que Ezequiel aqui está tratando. Quando Ezequiel fala aqui sobre a respeito, né, do guia espiritual que nós vemos aí logo no princípiozinho, a gente lê assim: um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. E ainda no capítulo 40, no verso 3, que diz, né, continua como Cicerone nesse passeio. Ou seja, veja que aqui nesse texto diz que ele tem, né, como se fosse uma cana para medir, né, esse lugar. E quando ele fala aqui a respeito do Cicerone, o que é Cicerone? Cicerone é justamente aquela pessoa que vai orientando, mostrando, é como se fosse um guia turístico, tá? Então esse é o seu significado. Aqui eu destaquei Ezequiel 44, 2, que diz: e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada.
Então veja que, se você ler aqui o texto, ele diz que o anjo, né, estava como que levando ele, guiando ele, e falou que essa porta estaria fechada. Só que essa visão escatológica de que agora, né, essa porta está fechada porque o Senhor entrou por ela, é justamente porque na época dos dois templos ela nunca esteve fechada. Essa porta sempre esteve aberta. Mas agora, nesse caso aqui, o profeta, né, com essa sua visão, ele diz: a porta está fechada e permanecerá fechada. Aqui, quando se fala dos frutos, no versículo 12, também é uma visão apocalíptica e escatológica. E aí a gente lê assim, a gente vê justamente no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 1, 2. Então o que a gente vê aqui é um paralelo referente a Ezequiel e Apocalipse, né? Você vê que é a mesma linguagem, né? Sempre remetendo a essa questão do alimento, do fruto, da bênção do Senhor sobre aqueles que confiam, aqueles que esperam. Aqui, inclusive, a gente vê que é algo literal, e nesse novo mundo você não se fala sobre o mar, não existe mar. Aí você vê comigo Apocalipse 21, 1, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, se você não tinha se dado conta disso, né, Apocalipse, ele é bem claro quando diz, né, uma nova terra, um novo céu, e o mar que nós conhecemos não existe mais. E aí a gente vai para a nossa sinopse, que diz: o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. E o nosso segundo tópico é sobre a implicação pneumatológica. Os subtópicos: as águas, o Espírito Santo imerso nas águas do Espírito. Então, aqui nesse primeiro tópico, a gente já inicia lendo um trecho aqui do livro de Ezequiel 3 a 6, que diz: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E aí eu tirei aqui no primeiro tópico: essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, que está justamente no capítulo 7, de 37 a 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, mais uma vez, nós vemos aqui esse paralelo entre essa passagem de Ezequiel e as palavras do Senhor Jesus. Então, veja que era necessário Ezequiel, né, ver com seus próprios olhos aquilo que esse guia, que esse anjo, né, estava mostrando para ele, né, a profundidade, porque você vê que é como se fosse algo, né, que cada vez mais vai se aprofundando a ponto de ele não conseguir mais colocar os pés, saber que ele aí já, né, teria que nadar, de tão profunda que é. Ou seja, a quantidade das bênçãos de Deus, o tamanho das bênçãos de Deus,
né? Como Deus, eu sempre costumo falar, né, a respeito da generosidade de Deus, né? Uma generosidade que nós precisamos aprender, né? Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado com a sua própria experiência nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, daqueles que nós conhecemos, né? Então é algo que a gente precisa estar muito tranquilo, porque você vê, quando você conhece alguém que é muito generoso, você já fica assim impressionado, não é? Como que uma pessoa pode ceder, pode dar, pode abençoar outro, né? Sendo um humano, né? Um ser humano. E a gente fica realmente assim, agradecido, fica, né, contente, né, com essa atitude. E aí você vê, vem Deus, né? Deus, quem é Deus? Né? Deus, o Criador de todas as coisas, que nós sabemos que tem um tamanho gigantesco de generosidade, a ponto de dar sua própria vida. E aí Jesus que fala, né? Aquele que tem sede, venha a mim. Ou seja, não tem fim, né? É essa profundidade. Então, aproveita e deixa a sua curtida, seja generoso. Tá bom, pessoal? E aí a gente segue. Aqui o Espírito Santo, né? E eu destaquei a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, justamente, né, a necessidade, porque como é que eu poderia falar? O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando Deus habita em nós, né, quando Deus fala conosco, quando nós ouvimos, quando nós temos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, então nós vamos querer fazer as coisas que Deus faz, né? Agir como Deus age, por mais difícil que seja, né? Mas a gente precisa ter esse ajudador, esse que é o nosso guia, esse que não nos deixa só, esse que nos ensina todas as coisas, esse que fala e que nós ouvimos, não é verdade? Então, é dessa maneira que a gente, né, chega a ser, ou a ter as atitudes, né, que a gente aprende na palavra de Deus, em relação à generosidade, a abençoar o outro, a pensar no outro. E é isso que a gente está aprendendo, né, com o livro de Ezequiel. Aquilo que Deus tem falado para nós, porque isso também faz parte da generosidade de Deus, né? Como eu já falei em todo o decorrer dessa lição, né? Nós nunca ficamos alheio àquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus tem, né, de planos para as nossas vidas. Deus, ele sempre está nos mostrando. Ele, é como Jesus falou, né? O servo não sabe o que o Senhor vai fazer, quais os planos do Senhor, mas aquele que é amigo, sim, né? E é justamente, nós somos filhos, né? Todo aquele que recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, está lá em João 1,12. Então, quer dizer, por esse motivo, né, Deus, ele nos mostra, né, e a todo aquele que quiser realmente, a palavra do Senhor está aí. Por quê? Porque Jesus veio para salvar, né, Jesus veio para arrebatar da mão do inimigo. Então, o que a gente precisa é ter um ouvido, né, uma mente aberta e um ouvido para poder enxergar, né, aquilo que o Senhor quer falar. E claro, né, o Espírito Santo, como eu já falei, que é esse que nos ajuda, esse que o Senhor disse, né, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês vão ter um ajudador. E a gente lê aqui em 1 João 5,6 que diz, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito, ele é a verdade. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então veja quantos versículos, né, a respeito da água, né? E a água é um elemento símbolo do Espírito Santo, um dos, tá? Então aqui o Senhor, né, retratando em sua palavra. Aqui no nosso terceiro tópico, imersos nas águas e no Espírito.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. E a gente já sabe disso, né? Que é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E lá em Mateus a gente lê: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também aqui em Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Então veja que imersos no Espírito Santo e sem sair da ideia, né, de Ezequiel, né, que estava aí, né, com essas águas que ia subindo a ponto de já estarem tão fundas e ser necessário nadar. E o Espírito Santo ser representado por esse elemento água, né? Agora, como ser cheio do Espírito Santo? Como uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Então, inclusive, tem uma dinâmica aqui, que é justamente sobre esse tema, né? Se você ainda não viu, na parte que fala sobre os professores, eu deixo aí para você a dica, tá certo, pessoal? Bom, a gente já sabe que ser cheio do Espírito Santo é ser completamente dominado por ele, né? Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de não vos embriagar, né? Mas se encher do Espírito. Por quê? Porque uma pessoa que está embriagada, uma pessoa bêbada, uma pessoa que toma muito álcool, como que ela fica? Ela não está mais em si. Você não consegue mais conversar com uma pessoa que está sob o domínio do álcool. Consegue? É muito complicado. Normalmente, nem a pessoa sabe o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, né? Tem aqueles que são várias reações, a gente nunca sabe, né? E aí, Paulo já sabia dessa figura. E Paulo usa isso justamente como ilustração, né? Vocês não devem se embriagar com vinho, mas se embriagar, né? Se encher. Ou seja, a mesma ideia de que o álcool, né, deixa você sob esse domínio e você não é mais você, da mesma forma, né, a gente deve o quê? É deixar-se dominar, não pelo álcool, mas pelo Espírito Santo. É isso exatamente que Paulo está advertindo, falando, mostrando, né? Aqui a gente lê em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E para finalizar, a nossa sinopse: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Isso a gente já sabe, né, pessoal? A gente vai aqui para o nosso último tópico, que é sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E a gente tem esses três subtópicos: a abundância de árvores, o Mar Morto, vida no Mar Morto e sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. E aí eu destaquei aqui, né, a abundância de árvores no primeiro subtópico, no Ezequiel 47:7, que diz: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Agora eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas sobre esse primeiro tópico, né, que é a respeito da abundância de árvores. E aí a gente tem aqui essa palavrinha que se chama arabá, né, o arabá, que também é ravá no hebraico e que também significa planície, deserto. E aí então, pessoal, vamos ver algumas passagens bíblicas que falam a respeito, tá, dessas palavras que eu acabei de te falar. Em Deuteronômio 1:1 diz: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote e Dizaebe. Aqui eu chamo a atenção para a planície. Aqui em Isaías 35:1, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. E ainda Josué 18:18, e passa até o lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. E a gente já sabe, né, que Arabá é o mesmo que Ravá, que significa árido, como a gente viu, né, tem a ver também com planície, com deserto,
também tem a ver com um vale que se estende desde da Galileia até o norte de Israel e que vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, no Mar Vermelho. E, claro, né, é justamente nessa localização aí, né, que você vai encontrar o Mar Morto. Aqui a gente vai ler em Deuteronômio 29 e 23 que diz: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Aqui é uma parte da região onde estava localizado Sodoma e Gomorra. Então, com aquilo que o Senhor fez, né, da destruição dessas duas cidades, acabou também se tornando estéreis essa parte geográfica aí da região, sendo que aí não nasce nada, nem capim, como diz aqui a passagem, né, bíblica de Deuteronômio 29 e 23. E aí é que entra o milagre de Deus, porque já a visão profética de Ezequiel é justamente que esse lugar que a gente acabou de ler em Deuteronômio, que diz, né, que é um lugar estéril, ou seja, é a mão de Deus, né, que pesa sobre um tempo, mas que só tem bênçãos no final, né? Então, aqui, né, a visão profética é justamente esses muitos frutos, né, as árvores, enfim. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que é o Mar Morto. E aí eu destaquei: estas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar da Arabá. E ele se localiza na parte mais profunda do planeta. O autor colocou 396 metros, e é justamente 396 até 400 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, ele é alimentado pelo Rio Jordão. E também por outros rios, córregos, né, mais pequenos, né? Só que o que acontece é que Israel, parece que em um tipo de obra que foi feito para levar água, né, para outros países, o que tem ocorrido hoje é justamente que a água do Jordão que alimentava o Mar Morto, hoje não chega mais como antes dessa obra. Né? Então, o que prejudica, né, consideravelmente o Mar Morto. Bem, como ele é a parte mais baixa, né, de concentração de água do mundo, então o que acontece? Ele é formado por duas bacias, como se fosse uma ponte de terra que faz essa divisão. Né? E aí parece que, segundo pesquisa, há uma depressão ou uma rachadura, né, como se fosse um vale, que é justamente o que nós conhecemos como Vale do Jordão, e que está situado entre a Judéia e o Planalto da Transjordânia. E eu vou deixar inclusive algumas fotos aí para vocês verem que o nível de salinidade é tão alto que não afunda, nada afunda. E outra coisa também é que não há vida nele, né? Você não vai encontrar nenhum peixe, porque não tem como, né? Não existe, não tem a possibilidade, não tem mamíferos, biodiversidade. Aqui eu destaquei Gênesis 14:3 e Deuteronômio 3:17, que diz: todos esses se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o Mar da Campina, o Mar Salgado, abaixo de Asdod, Pisga para o Oriente. Aí tem uma foto, que essa foto é do Mar Morto. Então veja essa parte onde tem areia branca, né? Parece areia branca, mas aí é justamente sal, tá? E aí a gente vai também para a vida no Mar Morto, que diz, né, aqui no verso 9 e 10, né? A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. E aqui também algumas passagens que eu destaco, né? Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do Mar Grande, em multidão excessiva. Ezequiel 47:10. E Nibissã, e a cidade do sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias.
E 1 Samuel 23:29, subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. O Mar Morto que a gente conhece, né, que não tem vida, não tem como desenvolver, né, uma biodiversidade. Tem sim bactérias, essas coisas, mas não tem um animal, né, como a gente vê no mar normal, né, nos mares normais, onde tem uma grande quantidade, né, de animais ali se alimentando, vivendo, né, e pescadores. E aqui o que Ezequiel está dizendo é justamente de sua visão, né, uma visão profética, uma visão que ainda, né, não está acontecendo, ainda não ocorreu, mas que ocorrerá, né, que é justamente esses pescadores e tantas quantidades e qualidades de peixes. Então é algo, né, que é a palavra de Deus aí trazendo para nós essa palavra de esperança, essa palavra de vida, essa palavra de que nada está perdido, essa palavra de que aquilo que você vê, né, que parece que não tem outra, não tem perspectiva, né, não tem uma visão de vida, né, mas com Deus tudo é possível, tudo pode ser renovado, tudo pode ser vivificado ou revivificado, não sei como dizer, né? Mas a questão é que com Deus sempre há vida. Amém? E aí, pessoal, a gente vai, né, para sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Porque também a gente vê, né, essa passagem aqui no verso 11. Aqui eu destaquei: há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. Então veja, eu quero ler com você aqui Ezequiel 47, 11 e 12, que diz, olha, essa que tem a ver com os charcos, né, que Ezequiel diz: mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, esses serão deixados para sal. E 12, e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Aqui, em uma escala menor, o que o livro está dizendo é que ainda haverá esses charcos, né? E o que é o charco? O charco é como se fossem concentrações, né? E aí sim é uma coisa que não é boa, mas ao seu redor, aí o profeta ele fala, né, sobre as árvores, sobre a folha que dá vida, enfim. E aí a gente vê também algumas passagens bíblicas que falam qual poderia ser o significado desses charcos, por que esses charcos existem aí, ou seja, com essa concentração de sal, né? Por que não foi totalmente, né, revigorado tudo isso, né? Revitalizado tudo isso? Então há algumas controvérsias. Há quem diga, inclusive, sobre a questão de utilização para alimentação, né? E bom, ou seja, com algum tipo de utilidade. Mas vamos ver aí as passagens bíblicas. Duas passagens. Isaías que diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. E ainda Apocalipse 20, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então veja que são passagens bíblicas que aqui o autor ele aponta como querendo dizer, né, olha, aqui esse sofrimento ele não tem fim, né, aqui está dizendo que é como se fosse sempre uma parte aí que não é muito agradável, que é justamente, né, uma para o inimigo, para o diabo, enfim. Mas o que é colocado aqui nesse último ponto, né, da questão aí da utilidade do charco, sempre lembrando, né, que não existe aí uma resposta unânime, ou seja, é algo que existem várias pensamentos, correntes, né, de alguns autores, né, uns pensam assim, outros de uma outra forma, mas nenhum
é algo assim unânime, que sabe, pode bater o martelo e dizer é isso. Não, é algo que ainda é um mistério, tá, pessoal? Mas, enfim, a nossa sinopse. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Então, o que a gente tem que pensar é que Deus, ele derrama as suas bênçãos. Primeiro, a gente já sabe, né? Que Deus é um Deus generoso, um Deus bondoso e que, primeiro de tudo, ele derrama as suas bênçãos para todos, bons e maus, né? Mas a gente sabe também que as mãos de Deus, elas são ou estão completamente abertas e com uma profundidade, poderia dizer assim, né, uma quantidade, algo assim, como eu sempre, né, gosto muito de falar lá de Efésios 3:20, que diz, né, que Deus é aquele que faz as coisas de uma forma muito mais abundante, além daquilo que você pede, daquilo que você espera, porque esse, né, é o Deus que é vivo, é o Deus que é presente, é o Deus que é contigo, é o Deus Emanuel, né, o Deus convosco, né, que está conosco, o Jesus que disse, olha, não te deixarei, né, estou com você todos os dias da sua vida. Inclusive tem um vídeo, né, que eu coloquei aqui recentemente, né, Deus não te deixará, vou deixar aqui, dá uma olhada, dá uma curtida, tá? Compartilha, pessoal, porque é palavra de vida para a sua vida, amém? Para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece que agora vem a parte aí para o professor, tá? E também a nossa conclusão que diz, para professores, você dá uma pausa, tá? E que você consiga aí colocar em prática usando essas sugestões que eu deixo para você. A nossa conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Bom, pessoal, é isso. Chegamos aí ao finalzinho de mais uma lição. Que você tenha gostado, tenha sido edificado, abençoado. Comenta abaixo, compartilha e não esqueça de curtir, porque abençoa muito aqui o canal, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.